Olá pessoal, Tarcísio Figueiredo com vocês novamente na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, Campo Grande, Rio de Janeiro. Estou aqui na presença de pessoas fantásticas, sempre estudando, interessadas e prontas para responder as perguntas, para dar suas opiniões, e vocês que estão aí ouvindo vão ficar muito felizes, porque a nossa intenção é trazer conhecimento, mas ninguém sabe tudo. A gente traz as opiniões de cada um, mas isso serve para a gente refletir bastante em casa, né? Tô aqui com o seu João, tô com a Claudinha, com o seu Wagner, Dona Ieda, Rosane, Raul, Marcos e a Márcia com seu bebezinho aqui no colo. Eu vou fazer a primeira pergunta para Ieda, ela não gosta que chame de dona, que é o seguinte: Ieda, os espíritos, porque o nosso tema é da pergunta, qual é a pergunta? Da 386 até 391, que é o título Simpatias e Antipatias Terrenas. Ieda, os espíritos podem sentir, a quando encarnados, simpatia ou antipatia entre eles? Encarnados só? Claro que pode, só pode. Na minha opinião, só pode. E por que isso acontece? Gente, isso aí é um processo que a gente tem que observar bem. Ao meu ver, a simpatia, ela é uma atração que a pessoa sente, basta ter no olhar. É uma questão assim de fluidos, né? São os fluidos da pessoa que se combinam. Entendeu? Não precisa ninguém falar, não precisa ninguém ver, basta um olhar. E o lugar que mais o fluido é no olhar, sabe por quê? Porque eu me lembro, com o tempo que eu estava começando assim, num lugar que eu ia assim, quando eu olhava uma pessoa assim, eu falei, não olha pra mim, senão você está me dando, porque o modo de eu olhar, tá entendendo? Porque eu lembro de até o problema do ectoplasma, né? Eu olhava assim e falei assim, não, eu tenho medo de você olhar pra mim. Entendeu? O que é? O que é isso? É o fluido, como a minha expressão, o meu fluido saía primeiro através dos meus olhos, não é? Então a simpatia é isso. Olha uma pessoa que me dá ternura, me inspira ternura, quer dizer, o meu fluido combinou com aquela pessoa. Pode haver sim, como pode ser o contrário também. Olha uma pessoa que me inspira uma aversão, isso acontece normalmente, não é? Porque o meu fluido não combinou com dela. É verdade. Então isso é uma questão magnética, né, de fluido, porque a pessoa tem lá a sua identidade energética, né? O que você acha, Marcos? Você concorda com isso? O que você acha da colocação dela? Tem alguma coisa a acrescentar? Na verdade, boa noite a todos. Sou o Marco, né? Estou aqui aprendendo um pouquinho. De fato, realmente é dentro desse sentido que ela falou, e bem como também os níveis espirituais, né? As pessoas têm afeição aos espíritos bons, têm afeição com bons espíritos, e os espíritos bons com os espíritos maus, eles se repelem mediante o seu campo vibratório, né? Basicamente isso realmente aí que ela disse. Tá, Dona Ieda é perfeita. Muito bom, muito bom. Ô Márcia, depois de desencarnados, continua essa situação de sentir antipatia ou simpatia pelos espíritos? Você está no plano espiritual, aí se depara lá com um espírito diferente de você, você pode ficar antipático a ele? O que você acha disso? Bom, eu achava que sim, mas hoje eu escutei aqui que isso não, que lá isso acaba, que você, pelo que eu entendi aqui, que eu peguei um pouquinho, cheguei atrasada, peguei pelo meio, mas pelo que deu a entender o que eu escutei do estudo aqui hoje, foi que lá não, que lá você consegue sentir isso, não tem essa diferença que tem aqui, não sei se é isso mesmo. É porque assim, eu acho, Márcia, que quando você desencarna, se você vai para um lugar onde as pessoas têm a mesma vibração que a sua, né? Então você não tem antipatia nesse mesmo lugar de pessoas iguais. Mas eu achava que mesmo eu indo para um lugar assim, eu poderia correr esse risco, igual a gente corre aqui, de chegar lá ter espírito que eu não me simpatizaria, entendeu? Mas aqui eu tô vendo que não. Se você vai para um campo onde eu tô com um grupo que está todos na mesma sintonia, eu não corro esse risco. A não ser que eu vá fazer algum tipo de trabalho lá, que eu vá para uma outra situação, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi. Perfeito. Eu quero esclarecer que antes da gente fazer essa gravação, a gente dá uma boa estudada aqui, né? E aí a gente passa a gravar. Tem uma pergunta, por exemplo, vamos dizer que você vai para um umbral, né?
Ninguém aqui vai para o umbral, todo mundo aqui é um espíritos super evoluídos, né? Mas será que lá no umbral, eu poderia ser antipático a alguns espíritos lá no umbral? O que você acha, seu Wagner? Com certeza, porque se você com um irmão aqui encarnado tem uma antipatia, essa antipatia mútua ou não, quando os dois desencarnarem, que não vão mudar, esse estado vai continuar de antipatia ou simpatia, sendo que os espíritos um pouco mais evoluídos têm mais facilidade em neutralizar essa simpatia. A antipatia, perdão, a antipatia. E o espírito menos evoluído já tem uma dificuldade, porque nem tem consciência desse poder e desse dever de se modificar. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa a esse tema, seu João, assim, para esclarecer mais? Eu acho que tá bem esclarecido, bem desenvolvido, né? E o que eu poderia falar é o seguinte: a vida espiritual não tem muita diferença da vida física. O que nós somos aqui, nós vamos ser lá. Ninguém vai, porque desencarnou, morreu, vai virar santo, vai virar anjo. Nós vamos ser o que somos aqui. Se a gente aqui é vaidoso, é orgulhoso, é fofoqueiro, essas coisas todas, no mundo espiritual nós vamos continuar sendo. E nós vamos ser atraídos de conformidade com a nossa sintonia, com os nossos afins, né? Quer dizer, até na questão da pergunta, o espírito, quando ele vai para um umbral, né, uma região de espíritos com dificuldade, ele vai para ali por uma questão psíquica dele. Ele, naquele momento que ele se encontra num estado de desequilíbrio, e ali é um lugar de espíritos desequilibrados, e ele está ali porque ele está desequilibrado. Então ele vai ter, com o seu desequilíbrio, né, um convívio difícil, como tem, você vai num manicômio, todo mundo que está lá no manicômio vai ter dificuldade de convivência uns com os outros. Quem já foi ao manicômio sabe o que é isso, né? Um umbral seria um manicômio, não é verdade? Então, a mesma coisa que um presídio. Por que os presos brigam? Né? Por que eles não se dão, não vivem? Porque ali eles têm dificuldades, estão desequilibrados, né? Então, aonde nós vamos encontrar uma convivência melhor vai ser em lugar onde as pessoas já conseguiram um equilíbrio, seu psiquismo já está em consonância com o do outro. E assim, tanto aqui quanto lá, haverá sintonia ou não. Muito bem, grande professor, seu João. Eu vou fazer uma pergunta aqui para Claudinha. Claudinha, bem tranquila a pergunta, hein? Olha só. Espíritos antipáticos podem pertencer a uma mesma família? E por que isso acontece? Sim, espíritos antipáticos podem pertencer a uma mesma família, e eu acredito, isso aí a gente não estudou, mas eu acredito que eles estão juntos justamente para poder tentar vencer essa antipatia uns pelos outros. Provavelmente uma prova mesmo para eles conseguirem, através da convivência, quem sabe, se tornarem simpáticos. Pelo menos aqueles mais evoluídos tentarem trabalhar essa questão da antipatia com mais aceitação para superar essa antipatia, essa repulsa um pelo outro. Não sei. Sem citar nomes assim, você já viu casos assim, semelhantes, assim, numa mesma família, irmãos que não se falam, então você já viu? Sim, não só em família. Com certeza, a gente sempre vê pessoas assim. Não, na minha família não tem esse problema não. Graças a Deus, não tenho. Eu não falei, eu queria que aqui tivesse assim a imagem, para o pessoal ver o rosto. Porque o estudo espírita é engraçado, né? Sempre, o estudo espírita sempre enseja uma reflexão interna, né? O cara fala,
meu Deus, será que tá falando de mim? Fala, Márcia. Não, na minha família tem casos assim, que discutem, conversam, mas não conseguem se entender. E não se gera nada. De repente, do nada, param de se falar. É até uma tia minha, ela não consegue. E engraçado que ela não consegue se sintonizar com ninguém da família. É ela que se isola, sabe? E ela é bem assim. Márcia, eu quero te falar que isso aqui vai pra rede mundial de computadores, hein? Não tem problema, não. Não tem. Não, porque você está falando, eu estou lembrando dela, porque ela não consegue com ninguém. Até com os próprios filhos ela tem uma enorme dificuldade de se harmonizar. E se cria do nada uma confusão. Comigo também ela já criou confusão, tanto que a gente não se fala até hoje. Não sei, é muito engraçado. Às vezes, sem motivo, ela afasta as pessoas. Que bom que a gente entende que isso é somente transitório, né? Porque nós estamos em evolução, não há ninguém perfeito e as pessoas estão evoluindo nas suas dificuldades, né? Melhorando a cada dia. Fala, seu Wagner. É que a questão de antipatia e simpatia não tem muito a ver com a posição do espírito. Por exemplo, o seu João citou no presídio, e dentro de um presídio tem facções, e elas são separadas por quê? Por simpatias, né? Um grupo se acha muito legal, estão entrosados ali. O outro, no mesmo nível espiritual, vamos dizer assim, já não gosta desse, mas tá outra união ali. Por que isso acontece, eu não sei, mas só sei que é assim. E outra coisa, eu acho que todos os espíritos artistas vão para o céu. Segundo é o que informa o Faustão, que ele fala que quando morreu o fulano tem festa no céu. Então os artistas vão direto para o céu, pulam o umbral. Olha, essa questão do artista a gente vai ter que gravar um só para isso aí. Eu acredito que o artista, por questões assim de convicções pessoais, eles estão numa posição bem legal. Assim, quando ele tem uma conduta moral, né? Também tem isso. Tem artista que às vezes é a conduta moral, porque tudo tá na conduta moral, né? Tudo tá na conduta moral. Você acha que o artista ele tem essa diferença da pessoa que não é artista? Não, assim, é uma concepção, é uma crença minha, né? Por experiência que eu já tive, que o artista, por ele ter uma sensibilidade maior de ver o que está acontecendo no mundo e decodificar isso, ele teria mais empatia, uma preocupação de melhorar o mundo com o belo, entendeu? O belo, só que o belo ele não pode separar da moral, porque nem tudo que é belo tem moral, entendeu? Então, ele teria mais responsabilidade, seria isso? Nessa parte social, assim, porque como eu sou uma pessoa pública, o peso dele seria maior em passar um exemplo, essas coisas assim? É isso que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a própria natureza do artista, por ele ser desse jeito, ele desempenha um papel social muito grande. Já que você falou, eu vou dizer, uma vez eu fiz um desdobramento e eu vi uma colônia agrupando artistas nela, e uma outra colônia com poder bélico pegando os artistas e trazendo para aquela. E aí um espírito me explicou que artistas em determinadas colônias agrupados melhora muito a egrégora da colônia. Eles evoluem bastante, porque eles têm uma natureza de ver o mundo, de analisar e de fazer criações mentais que contribuem para a evolução daquela colônia. Então o cara estava me explicando isso, eu entendi dessa forma. Agora, torna a te falar, o artista tem que ter a preocupação moral, porque se ele se dissociar disso, a criação dele não tem utilidade, entendeu? Ele vai fazer alguma coisa aparentemente bonita, mas por trás tem uma engenhosidade má, entende? Essa é a minha visão. Eu vou continuar aqui com vocês o seguinte, por que normalmente os espíritos não se lembram do passado? Você quer responder essa pergunta? Minha querida Ieda, por que os espíritos não se lembram do passado, assim, normalmente? O que eles fizeram nessa encarnação ou encarnações passadas? E encarnações passadas. Eu vou dizer. Porque a gente viu que a questão da simpatia ou da antipatia não é porque o espírito lembra do outro. Ele foi meu assassino, por isso que eu não gosto dele. Não é isso. É uma questão
de uma leitura que um faz do outro, da sua energia, não é isso? Uma simpatia ou uma antipatia. Mas ele não sabe por que não gosta. Mas pode ser de histórias passadas? Sim. Mas por que o espírito não lembra, então? Porque, olha só, ele pode lembrar ou não. Aí tem espíritos que lembram, outros que não. Estou falando no caso específico de espíritos que não se lembram, né? Na maioria das vezes, nós lembramos das nossas reencarnações passadas? Não. Mas por que não? Porque a finalidade da gente estar aqui na Terra não é lembrar do que já fez, é corrigir sem lembrar. Porque se você souber, por exemplo, que você matou o seu filho, entendeu? Você não vai ter, porque ele fez alguma coisa de maldade para você, seu filho nunca vai te ver como pai. E a finalidade não é essa, entendeu? É justamente você vir com outro corpo, não é mesmo? Com uma outra ligação, para você não ter aquela sensação de que fez mal para o seu filho, para poder fazer o bem em troca do mal que você já fez. Se você souber, vai ficar aquela antipatia, aquela coisa assim, que não vai aceitar. O meu pai me matou, entendeu? Você nunca vai conseguir entrar em acordo com ele. Porque ele vai te ver desse jeito. Então, qual é a finalidade? Não tem finalidade nenhuma. A finalidade da pessoa esquecer é para poder vir cumprir, fazer uma nova vida, uma nova situação, né? Para fazer com que aquilo que passou. Mas se lembrar, pode ter um obstáculo para a pessoa conseguir realizar essa finalidade. Acho legal, muito boa. Você quer acrescentar alguma coisa, João, nesse tópico aí? Porque o livro tem uma questão que fala da questão do esquecimento do passado, que a questão da simpatia ou antipatia não está relacionado no espírito lembrar o que o outro foi na outra vida. Você queria falar alguma coisa? Tarcísio, eu acho que essa questão ela já foi bem elucidada, né? Posso te fazer outra pergunta aqui, ó. Lembrar do passado no decorrer de uma evolução espiritual será uma coisa mais frequente lá no futuro? Você acha que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais reminiscência? Com certeza. Um espírito mais amadurecido, ele já pode saber de tudo que já ocorreu com ele, que é o que não pode com o espírito imaturo. É a mesma coisa. Uma criança, né? Vamos botar na lógica que você diz para uma criança tudo? Não diz. Porque ela não tem maturidade para saber do que acontece com o pai, com a mãe, com a família. Então a criança, ela só pode saber as particularidades da vida da criança, né? Agora, na medida em que ela vai crescendo, assim se dá com o espírito, que ele vai amadurecendo, ele vai podendo saber de coisas mais profundas. Então a lembrança das vidas, do que ele já viveu, ele vai lembrando e vai sendo possível ele saber por conta do amadurecimento. E a natureza é sábia, ela é tão sábia que às vezes não precisa a gente fazer regressão, nem procurar nada disso. A própria natureza, ela se encarrega de fazer com que a gente perceba através de pensamentos que a gente tem, de lugares onde a gente vai e frequenta, que você já estive aqui, já vivi aqui, supostos sonhos que a gente tem, que a gente se vê num corpo diferente, numa roupa diferente. Essas são as possibilidades que a natureza nos dá para o entendimento de que a gente não vive uma só vida e é de forma espontânea. A própria natureza nos dá essa condição na medida do nosso amadurecimento. Muito legal. Eu só falei isso, eu vou deixar você falar, Ida. Mas por que tem duas ideias? Tipo assim, no Livro dos Espíritos está dizendo que lembrar do passado seria algo ruim. E aí por isso que a gente tem o esquecimento do passado, poder viver a nossa vida e não ter lembranças traumáticas que vai prejudicar, não é isso? Só que lembrar do passado, tem alguns espíritos que lembram do passado. Tem casos assim de regressão espontânea, né? E tem até a regressão de memória que é feito, às vezes, por pessoas sérias que conseguem resolver traumas, né?
lembrando de um passado e ressignificando. Eu só queria deixar isso claro, que eu particularmente não vejo dessa forma, que lembrar do passado ou não, que teria uma fórmula mágica, assim, não lembrar do passado é o ideal. Vai depender da circunstância de cada caso, eu acho. Olha, dentro desse assunto, eu tenho uma experiência a contar. Eu, uma vez, fui levada por uma amiga minha, até ela professora de yoga, fez muito tempo, minha amiga particular, era professora de yoga, ela já faleceu. Uma mulher para fazer uma regressão. Mas não veio para mim, não, foi o problema do meu filho. Mas eu cheguei lá, ela falou para ela assim, mas eu quero dar essa data de nascimento e tal. Eu falei, minha filha, mas não é para mim que eu quero para o meu filho. Ela falou assim, mas eu tenho que relacionar você na situação com o seu filho também. Aí fui obrigada a falar. Então, olha só o que aconteceu comigo. Ela começou a revelar para mim que no século III, eu servia aos deuses. Ela falou, olha o país que era, eu nem lembro mais, não é no Brasil não. Né? Então, eu estava servindo aos deuses, aquelas pessoas que iam ser recolhidas lá, como é que fazia antigamente, né? Recolhia as pessoas, tinha mediunidade, não era chamado de mediunidade, mas era mediunidade. Aí se preparava para servir aos deuses. Então, aí quando ela falou isso para mim, eu levei um choque. Sabe por quê? Eu falei, espera aí, mas eu não matava animal, porque ele me oferecia animal, né? Eu falei, eu não matava animal. Aí ela virou para mim, ele falou para mim assim, hoje você não faz mais isso. Você fazia. Eu falei, não, eu não me vi fazendo isso. Olha, sinceramente, gente, eu senti, entendeu, Tarcísio, que eu tivesse matado naquele momento o animal. Eu falei, não, eu nunca fiz isso. Olha, hoje você olha no espelho, não vê fazendo mais isso. Mas você fez isso no passado, tá entendendo? Aí eu comecei a chorar, eu me senti muito mal mesmo, tá entendendo? Então, nesse sentido, foi ruim você saber que fez isso. Só que tem um detalhe aí. Não foi você que lembrou do seu passado. Foi ela que disse o que tinha. Eu lembrei. Quer dizer, ela me induziu quando ela abriu o meu portal. Vou abrir o teu portal. Quando ela falou isso, eu me neguei. Eu falei, não, eu não fiz isso. Ela falou, você fez. Hoje você não faz mais. Na primeira vez, falava mais de 15 anos isso. Que ela me falou para mim assim, ó, você ressarciu, o termo que ela usou, ressarciu o débito com a classe animal quando você foi morta por um tigre de bengala. Gente, eu fiquei apavorada, tá entendendo? Mas hoje eu amo animal, hoje eu não mato animal, não mando matar animal, tenho paixão por animal. Então, nesse caso é traumático para você, não fez bem essa experiência. É isso que eu acho que há casos e casos. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta a você, Marcos. O espírito que pensa em fazer o mal, desenvolve uma antipatia com um espírito que deseja fazer o bem? Isso é uma coisa normal de acontecer ou pode ser que não aconteça? O que você acha disso? Natural. A própria lei já determina dessa forma. É a repulsa natural das vibrações, né? E posso falar um pouquinho do que estava falando antes? Pode, eu senti que você ficou mordido. Pode falar. Acontece. A espiritualidade ela é perfeita. Quando está definido aqui que o homem é senhor de si, esquecendo do passado, né? Isso está definido no texto. E, excepcionalmente, você tem umas lembranças que seriam algumas coisas que você, por exemplo, conhece alguém, parece que já conhece há muito tempo, você chega num lugar e parece que já esteve lá. Mas, na verdade, o brilhantismo que eu compreendi e isso despertou em mim é você não ter consciência daquilo que você fez, e sim você perceber e começar a distinguir o bem e o mal, o certo e o errado nas suas ações, né? Então isso é com clareza o livro dos Espíritos deixa claro isso, né? Que o mais importante é você reconhecer a forma que você vai agir. Não importa aquilo que você já fez, porque já fez, você não vai voltar atrás e pode trazer, como a Ieda colocou, situações traumáticas. Então é importante isso. Agora, voltando ao que você perguntou, eu tenho essa plena consciência. É a mesma coisa, é uma questão de harmonia daquilo que você quer para você.
né? Então, o espírito mal, ele se repele do espírito bom, e o espírito bom também se repele do espírito mal. Em algumas situações de convívio, muitas vezes o espírito bom sequer se coloca em face ao espírito mal, por conta de entender que ele não tem o discernimento de compreender a visão do bem. Então, é notório isso aí. Marcos, você está estudando bastante, hein? E a coisa é simples assim, né? Não precisa complicar muito, né? Eu gostei muito da sua explicação aqui. Vou fazer uma pergunta à Rosane aqui. Rosane, você já sentiu, assim, não precisa falar nome de pessoa não, já sentiu antipatia por alguém assim? Você acha que isso é natural ou você já é um espírito assim que gosta de todo mundo? Como é que é o negócio? Explica aí, Rosane. Eu gosto das pessoas, mas tem pessoas que me perseguem, com certeza. Aí... E o que você faz? Eu quero que você me dê uma fórmula, pensando em Jesus. Quando isso acontece contigo, o que você faz? Fala pra mim. Eu peço pela pessoa e faço muito, para agradar, melhor, né? Mas aí a pessoa não colabora. Mas eu procuro fazer. Aí a pessoa fica assim, não responda, aí eu fico assim, não fala. Aí eu fico na minha, entendeu? Esperando para ver se ela vai falar mais alguma coisa, fico só na minha. Muito bom, muito bom. Seu Wagner, deixa eu fazer uma pergunta a você. A antipatia é sinal, a pessoa sentir antipatia pela outra, isso é sinal de natureza má? É que a pessoa é ruim? Eu acho que não, necessariamente não. Não precisa ser má. É o que então? Então me explica. Não sei. Ela não gostou da outra, mas necessariamente não é má. Não gostou de alguma coisa da outra. Os santos não se cruzaram. Os santos não se cruzaram. É que antipatia e simpatia é da natureza, né? Humana, né? Então, quer dizer, não tem o sentido de ser bom ou ruim. É uma situação que aconteceu ali, que os dois não estão vibrando na mesma sintonia, é isso não? É lógico que o espírito não evoluído é mais suscetível dessa antipatia, mas não é uma característica dele. Não, você estava falando isso, eu gostei muito dessa explicação. Quando o espírito é evoluído, como ele reage? Ele sentiu que eu não sou tão simpático àquele espírito ali, mas ele é muito evoluído. Como é que ele reage normalmente? Primeiro que ele se reconhece que tem que mudar. Não, eu digo evoluído. Um espírito muito evoluído, ele sentiu, esse cara aqui não é muito do meu time. Mas ele é evoluído, esse espírito. Como é que ele reage nessa situação? Não, eu acho que ele não tem antipatia. Ele aceita o outro como é, compreende o estágio que o outro ainda está, e talvez faça uma prece por esse outro companheiro, mas sem discriminar, sem menosprezar, sem humilhar. Que ele sabe que é um irmão. Muito bom, vou pedir ajuda aos universitários, mas eu gostei da tua resposta. Fala, seu João, sobre isso um pouco. Eu entendo o seguinte, dentro da normalidade da vida, por exemplo, a gente está numa sala de aula, existem os que sabem mais e os que sabem menos, não é? Às vezes, os que sabem menos têm uma antipatia com os que sabem mais, não é verdade? Mas isso é normal de acontecer. Da mesma forma como existem na sociedade pessoas que raciocinam politicamente dentro de uma ideologia e outros raciocinam dentro de outra ideologia. Essas pessoas são antagônicas. Mas aí está a antipatia ideológica. Isso não quer dizer que elas sejam inimigas, elas apenas não concordam com a mesma ideia. E assim é em relação à religião, em relação a tudo. Lá nós temos a necessidade de entender isso, que quando a gente entende essas diferenças, como o seu Wagner falou, se a gente entende as diferenças, a gente passa a prestar atenção e procurar
entender aquele indivíduo que não pensa como nós e procurar, se possível, aproximar-se dele e tornar aquela antipatia, né, uma empatia. Muito bom. Olha, eu acho, a gente não tem o interesse de esgotar esse assunto, mas eu acho que deu pra gente fazer um bom fechamento nesse estudo de hoje, né? Nós vamos nos despedindo aqui. Vou pedir para cada um fazer suas considerações finais, o que achou do estudo, dar uma boa noite pra galera que tá escutando no YouTube. Marcos, fala aí, suas considerações aí, fala pra galera que tá ouvindo. Então, perfeito, né? Estudar sempre é bom, aprender. Acredito que a vida é um eterno aprendizado. E quando eu achar que eu sei alguma coisa, é que eu estou precisando aprender cada vez mais. Boa noite a todos aí. Isso. Raul, faz suas considerações. Se quiser, você não falou nada, então você pode falar mais tempo aí. Fala aí o que você achou do estudo, dá o boa noite. Fala aí, meu amigão. Bom, primeiramente, boa noite para todos. E o estudo foi, eu acho que assim, ainda tem bastante lenha para queimar nesse estudo aí. E à medida que fomos passando os dias, ainda vai se levantando bastante esse tema. Mas por hoje eu acho que já deu. Good night. Boa noite para todos. Valeu, Rosane. Dá uma boa noite aí pra galera aí. Quer falar alguma coisa? Boa noite, muito obrigado por vocês me escutarem, gente. Que bom, você é um amor de pessoa. A gente vai escutar você sempre, querida. Fala, Ieda vai ser a última que ela quer fazer o poema dela. Fala, seu Wagner. Fala alguma coisa legal, não fica bye. Fala aí. Boa noite, galera. Boa noite. Bye. Fala, Claudinha. Uma boa noite a todos. E em relação ao estudo, para fechar, eu acho que o nosso objetivo é tentarmos, né, aprender a nos tornarmos simpáticos cada vez mais uns com os outros. Boa noite, boa semana para todo mundo. Muito bom, Claudinha. Eu te acho muito simpática, sabia? Quer falar, não? Eu te acho muito simpático. Tá bom, já estamos exercitando, hein? Márcia, dá o teu boa noite pra galera aí. Boa noite. Eu gostei muito do estudo. Eu acho que já pode ter outra segunda etapa, tá? Porque ficou muita dúvida. Mas gostei muito. Muito bom, muito bom. Seu João vai fazer o fechamento para a Ieda recitar a poesia dela, que eu vou te contar. A Ieda é a poetisa aqui da turma. Ela e seu João. Fala, seu João. Uma boa noite para todos. Saúde e paz sempre. Muito bom. Fala, Ieda, agora eu quero ver, hein? Ó, fala devagar pra gente entender. Eu atrapalho porque eu falo muito depressa. É o seguinte, esse poema, ele tem uma história. Foi num momento em que eu estava assim, com problemas pessoais, né? Aí eu estava na minha casa, um domingo, sozinha. Aquilo veio pra mim assim, escreve, pega e escreve. Até que eu fiz questão de botar, eu passei me falei mimeógrafo, tempo da escola. Eu passei a cópia, né? E distribuí, mais de 300, o pessoal tudo pede cópia, todo mundo pede cópia, você viu pra mim, vai ser pra todo mundo, com certeza. Foi vida da espiritualidade. Eu marquei a data, 25 de setembro de 2011. Crê em Deus, tenha fé. Ele não vai te abandonar. Há sempre tempo para a colheita, há sempre tempo para plantar. Semeie em redor de ti o amor, a fé e a esperança, pois então irás sorrir e encontrarás a bonança. O tempo que hoje tu vives é tempo para meditar. Que Deus está contigo, é questão de acreditar. Se às vezes te parece incerto o caminho a percorrer, é pois necessário então que nunca tu deixes de crer. O sol ilumina a terra após a escuridão. O tempo de Deus é um, não é o teu tempo não. Espera, confia e ora, que um dia irás saber que tudo que te acontece é para te levar a crer nos teus amigos queridos que por ti estão a velar. E aí então terás enfim a fé a te consolar.
Deus pacifica tua alma, que cobre o teu coração de esperanças infindas no poder da oração. Nada na vida se perde, é questão de entendimento, que a paz voltará sempre aos que estão em sofrimento. Fica em paz, pois ora e espera, que te chegará no momento tudo que ainda precisas para o teu conhecimento. Deus te salve, homens de fé, pois Ele estará contigo nos lugares onde houver amor, paz, entendimento, aos puros de coração, que souberem trazer para a terra a luz da consolação. Espera, confia, veja que em toda parte da terra o bem sempre vence a guerra. E um dia então saberás o porquê de tua cruz, se a souberes carregar com as bênçãos de Jesus. Muito bom, palmas! Nossa a Senhora. espiritualidade que foi prontinho para mim, eu só apenas transcrevi. Eu sou a máquina, agora a ideia vem lá de cima. Agora, a palma para os espíritos. Palma para os espíritos e para Jesus. Isso aí, gente, olha só, estamos terminando. E fiquem com a gente sempre, assinem o canal, toquem na notificaçãozinha para receber sempre as novidades dos vídeos que estão saindo, mas assinem porque o nosso objetivo é trazer esclarecimento para aquelas pessoas que desejam, mesmo sem poder estar lendo um livro e tal, numa condução, escutando o áudio, pode salvar o áudio, escutar no carro, tá? Um beijo para todos e tchau, valeu!